contente. Bem-vindo, bem-vindo, sem medo, vem com tudo. Conecte internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte internet, aqui você é mais contente. Consultório Médico Marileia Carvalho. Consulta e procedimentos. Rua 15 de Novembro, 230, Centro de Itanguá. Telefone 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Rio Bonito, Itanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o golpe de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, sejam bem-vindos. Minha gente, hoje é o dia da bandeira, hein? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da Paz. É assim que começa o hino da bandeira brasileiro, né? E aquele papo assim, é interessante a gente conversar sobre isso hoje, porque nosso convidado aqui no programa Flávio Azevedo é português, cara, né? A gente vai conhecer um pouco do Mark Pereira hoje, que é o nosso convidado. Ele nasceu no Canadá e cresceu em Portugal e mora no Brasil atualmente. E é até bom o Mark estar aqui, porque é o seguinte, a gente aprende na escola que o verde da bandeira nacional brasileira é o verde das matas, o amarelo do ouro, coisa assim nenhuma, gente. O verde é a cor da família Bragança, o amarelo é a cor da outra família do Dom Pedro, significa, no fundo significa tudo isso. Mas não vamos quebrar aí o que a moçada aprende lá no primário, né, na escola, lá no ensino fundamental. Mas hoje é dia da bandeira, dia 19 de novembro de 2024, é um prazer ter você aqui conosco, já que a gente falou de educação, já que a gente falou aí de coisas assim nessa linha, deixa eu mandar aqui um abraço, cumprimentar os meus queridíssimos amigos do Conselho Municipal da Juventude, que foi formado agora recentemente. Fiz uma publicação, inclusive, nas minhas redes sociais aí, pela manhã, da nova configuração lá do Conselho Municipal da Juventude. Deixa eu dizer aqui para você como é que ficou a configuração. Ficou da seguinte maneira o Conselho da Juventude. Na presidência é o nosso amigo Everton Cardoso, e essa moçada já está convidada para vir aqui no programa bater o papo com a gente.
Na vice-presidência é a Natália Cardoso Silva. Primeiro e segundo secretários, Pedro Lucas Araújo Costa e Beatriz Silva, respectivamente, né? E a tesouraria fica por conta da Cailane Braga Pinto, são aí os titulares do Conselho Municipal da Juventude, né? Para tratar, já falei um pouco sobre isso na última semana, para tratar de assuntos relacionados às políticas públicas voltadas para os jovens, né? Então, meu cumprimento a essa moçada aí que está à frente do Conselho Municipal da Juventude, sucesso, né? E conta com a gente para poder divulgar aí as ações de vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Biratã Vargas, né? E é isso, minha gente. Hoje conosco aqui o meu amigo Marco Pereira, que é um cidadão do mundo, né? Vamos conversar um pouco com ele aqui. Mas antes disso, por favor, deixa eu só colocar aqui a nossa vinheta aqui do programa Flávio Azevedo. Tenho que mandar alguns links aqui do nosso programa para convidados e ouvintes que ficam lá aguardando, ansiosos, né, o link chegar para poder participar com a gente aqui. Então vamos lá, a gente solta o link aqui rapidinho e volta com o boa tarde do nosso convidado Marco Pereira. Valeu, gente? Demora não, já volta já. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. O importante é você. Beleza, minha gente. O importante é você aqui no programa Flávio Azevedo, que nesse dia 19 de novembro recebe o Marco Pereira. É isso mesmo, gente. O nome é Marcos, não, tá? Presta atenção aí, hein? Marco Pereira é o nome do nosso convidado. Marco é professor, comanda em Tanguá a Escola de Idiomas KNN, né? E nós vamos bater um papo com esse convidado aqui, que eu tive o prazer de conhecer, estreitarmos aí uma amizade cerca de um mês atrás, mais ou menos. Eu fiz um curso chamado Empretec, do Sebrae, e o Marco foi um colega de curso, né? E a minha ideia é trazer todos os colegas que participaram do Empretec aqui no programa, para a gente bater um papo, conhecer um pouco de cada um, etc. e tal. Lá no curso nós aprendemos que o comércio, para avançar, a gente tem que ser parceiro, tem que criar esses links, né? Eu falei, poxa, a minha atividade principal é ser jornalismo, eu tenho um programa, ser jornalista, eu tenho um programa de rádio, então
Vamos estreitar lá, recebendo a moçada, falar de negócios, alavancar, e quem sabe a gente ajuda a propagar também a atividade de cada um dos colegas que estiveram ali conosco no excelente curso do Sebrae chamado Empretec. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, que vale muito a pena. Marco, meu irmão, seja bem-vindo. Prazer grande receber aqui. Boa tarde, o prazer é meu, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Prazer, cara. Bom, vamos lá. Eu costumo sempre, os nossos convidados aqui, eu pedi que a pessoa conte um pouco da sua biografia autorizada, né? Autorizada, né? Então fala um pouco de você. Eu já dei aqui uma pincelada no cara que nasce no Canadá, cresce em Portugal, hoje mora no Brasil. Conta um pouco dessa infância sua. Claro. Como é que se deu essa... Com certeza. Antes disso, agradecer por poder estar aqui, cumprimentar todos os que estão assistindo e ouvindo nesta hora. Vou tentar falar de uma maneira bem calma e pausada, porque às vezes as pessoas têm uma luta com o sotaque de Portugal. Eu vou respeitar isso, sem problema. Aproveitar para dizer o seguinte. Eu vim para Rio Bonito há uns meses atrás, né? Eu morei em Rio Bonito e quando eu cheguei a Rio Bonito, logo, quase imediatamente, falaram assim, quem sabe de Rio Bonito é Flávio Azevedo. Foi quase imediato. É mesmo, cara? Exatamente. Se há alguém que percebe de Rio Bonito é Flávio Azevedo. Eu, fiquei com aquilo na minha mente. É esse cabra. Não esqueci. Depois foi muito bom poder chegar no Empretec e ter o Flávio como meu colega de Empretec. Eu agora, os nossos colegas de Empretec, e acho que o Flávio vai entender o que eu estou dizendo, eu chamo de meus irmãos do Empretec. É verdade. Porque é tão intenso aquilo que vivemos ali, que eu acho que estreitamos laços de tal maneira que é difícil olhar uns para os outros de forma igual como quando começamos, não acha? Sem ter algum tipo de carinho familiar por Isso aquelas figuras que... é muito interessante. Ficamos ali uma semana. Por isso é que eu acho pouco dizer que é o meu colega do Empretec, ou o meu amigo do Empretec, eu acho isso demasiado pouco. Então, no meu vocabulário, a palavra que mais se aproxima é irmão. Então, é o meu irmão Empreteca. E o Empretec, você falou e muito bem, que você está no seu trabalho de conectar pessoas, de fazer conexões. Uma das coisas que me atraiu nesta escola de idiomas, que eu tive a sorte de abrir, é que o posicionamento desta marca, né, KNN, é ver o idioma como uma forma de conexão. Ter o idioma como forma de você ir ao estrangeiro e não só ver coisas, mas participar das histórias. Não só escutar histórias, mas ser um personagem nas histórias. E esta coisa do idioma como uma oportunidade para conectar, né, ficar num hostel, num hotel e poder ter um diálogo com alguém de uma cultura diferente da sua, isto é apaixonante, esta coisa da conexão. Então eu aplaudo o seu trabalho, que é um trabalho difícil muitas vezes, daqueles tipos de trabalho que as pessoas não reconhecem porque não veem os bastidores, né? E eu aplaudo a teimosia do seu trabalho, porque tudo o que é feito para conectar e para unir não é em vão, é um trabalho valioso. E eu quero encorajar o Flávio, continue na sua teimosia, tá bom? Obrigado, irmão. Então, eu nasci no Canadá, os meus pais eram imigrantes lá no Canadá. O meu pai passou 16 anos no Canadá. O meu pai era de uma ilha, o arquipélago se chama Ilhas dos Açores. Dos Açores, sim. E então a ilha de onde o meu pai era, e foi aí onde eu cresci depois, porque depois voltámos do Canadá, eu tinha 4 anos de idade. A ilha se chama Ilha de São Jorge. Agora, me permita te interromper, só para a gente fazer uma ponderação aqui, que aqui é uma curiosidade de quem lê bastante. Eu já vi falar nos Açores, né? E sempre se fala dessa questão das ilhas. E assim, nesse imaginário que a gente faz, ilha pra gente é uma coisa muito pequena, né? Então,
certo? Mas assim, são ilhas, mas são ilhas grandes Muito que bem. comportam cidades, é isso? Com certeza. Ou são pequenas vilas? Com certeza. Como é Com que é isso, certeza. né? Então, os Açores são 9 ilhas. São ilhas muito afastadas do continente. Ok? Então, para você chegar de Lisboa aos Açores, são 2 horas num avião comercial normal, num 747. É mesmo, cara? Exatamente. São ilhas remotas. Tão distante mesmo. Muito distante. Não há barco de passageiros que vá para os Açores. Você precisa ir de avião. É muito longe. Ok? Os Açores têm 9 ilhas. A maior das ilhas tem várias cidades. Tem, eu penso que são 100 mil habitantes. Então são ilhas grandes. Uau! Ok? A ilha onde eu cresci tem cerca de 10 mil pessoas e 20 mil vacas. Essa é a população da ilha. Ok? E então pensa num lugar roça, pensa num lugar cheio de produção, de leite, de produção agrícola. Olha o que o cara diz aqui, o lugar que ele cresceu, são 10 mil pessoas e 20 mil vacas. Verdade. 2 vacas para cada um. 2 vacas. Quando a vaca tiver direito de voto, estamos tramados. Acabou. Game over. O touro vai ser o prefeito da parada. Mas quando tiverem a oportunidade, coloquem no Google Ilha de São Jorge e você vai ver É a sua a ilha. minha ilha. Provavelmente, por muito bonito que seja Rio Bonito, e é bonito, eu tenho tido, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, são lugares bonitos, eu tenho tido a oportunidade de fazer passeios de trilhas, subir à rampa da Asa Delta, fazer esses passeios bonitos. A Ilha de São Jorge também é muito bonita. Então você vai colocar lá no Google Ilha de São Jorge e vai descobrir assim um mundo fantástico. E assim, parece com o quê? Não sei se você conhece a Ilha Grande aqui no... Angra, né? em Angra ali. Certo. Não sei se você conhece a Ilha Grande. Aham. Parece ali com a Ilha Grande, Então, mais ou menos? tem- Ou é igual a nossa Serra do Sambi aqui, esse visual Isso, assim de, é muito. de mata, de montanha? Isso, é bem mais tipo Serra do Sambê, sim. É muito morro, é muito íngreme, certo? Mata cerrada, muitas vezes. As pessoas moram junto à costa. O resto da ilha é como uma montanha que sobe do mar. O resto da ilha está dividido entre mata e pastagem para o gado. O gado lá é alimentado 100% a pastagem pura. Então a qualidade dos produtos de lá, de laticínios, queijo, manteiga, é uma qualidade elevada devido também à alimentação do gado. É um lugar muito úmido, chove muito. E aí nós podemos dizer que a questão de orçamento, de comércio, é basicamente em cima da agropecuária. Então... Repare, pensa um pouquinho, quem entende um pouco do assunto, a ilha tem 10 mil pessoas, hoje menos do que 10 mil pessoas, e exporta todos os anos 200 toneladas de queijo. Uau! Então, em termos de economia, é óbvio que a Sim. economia, por muito que o turismo hoje representa um papel importante, mas a economia da ilha está muito voltada para a questão do leite e do queijo, sem dúvida. E essa ilha de São Jorge, que é a sua, é a menor delas? Então, Qual é a maior? Qual é a menor? Isso, Como é que então, é isso? a maior das ilhas, essa que eu falei que tem 100 mil habitantes quase, é a ilha de São Miguel, é a maior das ilhas. São Jorge é a quarta das ilhas. Ok? A ilha menor chama Ilha do Corvo e tem só uma cidadezinha pequena, não tem mais nada, e tem 400 habitantes. E então é um lugar muito interessante para visitar. Mas mesmo assim, 400 pessoas morando num determinado lugar é coisa pra caramba. Todas as ilhas têm o seu próprio aeroporto, incluso essa das 400 pessoas. Vai lá, todos os dias vai lá um avião de 17 passageiros. E então as ilhas estão em lugares dinâmicos, lugares com muita história também. E é bem interessante. E ainda é o Oceano Atlântico. Isso. Nessas ilhas ainda é o Oceano Atlântico. Puro, exatamente. Então é muito bonito. Então eu cresci nessa ilha até aos meus 18 anos. E depois fui para Lisboa estudar.
E então vivi nós chamamos Portugal continental, vivi ali muito tempo, acabei também vivendo uma época nos Estados Unidos, pouquinho tempo, fiz estudos de mestrado na Irlanda, e o inglês teve sempre uma parte importante na minha vida. Nunca perdi o contato com o inglês. Eu sou o que se chama um bilingue nativo. Eu sou nativo quer no inglês como no português. Certo. Isso facilitou muito o que viria a ser o meu futuro. Eu fiz sempre trabalhei como professor de inglês, mas também já trabalhei como tradutor intérprete de conferências, eventos, etc. E fiz muito trabalho de tradução mesmo, de textos também, revisão de traduções. Então o inglês sempre teve assim uma parte muito grande na minha vida. Depois me voltei mais para as aulas. Eu já dava aula exclusivamente online, ainda antes da pandemia. E quando chegou a pandemia, eu então fiz uma transição muito fácil para a aula online, porque era uma coisa que eu já estava habituado. Exatamente. Houve colegas meus, inclusive, que sofreram muito na época da Aquela pandemia. rapaziada mais negacionista no sentido de não, Isso, internet eu não gosto. isso, é uma moda, Não vai gosto de passar. rede social, não gosto de telefone. Exato, Então, vai passar, é uma telefone moda. é para ligar para os outros, não é para você ficar vigiando a vida dos outros. E então, depois fiquei com uma carteira de clientes, alunos exclusiva no online. E depois conheci a minha esposa. Minha esposa é de Rio Bonito, é rio bonitense. Ela morava e trabalhava lá em Portugal. E então um dia estávamos assistindo um Globo Repórter, estávamos lá em Portugal, estávamos assistindo um Globo Repórter que era sobre Paraty. E olhámos um para o outro, vamos morar em Paraty? A coisa do online é que você tem liberdade geográfica. Claro. Então, sem parar de trabalhar... Você não precisa ficar preso a determinado lugar. E então, eu sou muito grato. Aonde você abre o seu computador, você está trabalhando. Eu sou muito grato por essa facilidade que eu tinha na altura. E a verdade é que fomos, em poucos meses, nós já estávamos morando em Paraty. E nós amamos Paraty. Estivemos lá 1 ano e meio, mais ou menos, morando. Depois, houve a KNN, que é uma franquia grande, que é lá do sul de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. A KNN me encontrou no Instagram. Já agora, quem quiser seguir no Instagram, @MarcoPereiraOficial. A KNN me encontrou no Instagram, entrou em contato e me desafiou a abrir uma escola de idiomas. Eu tenho que confessar que na altura, por muito confortável que fosse estar só com os meus aluninhos, descansado da vida, eu estava com vontade de expandir um pouco. O ser humano tem isso, não tem, Flávio? O ser humano quer crescer, quer continuamente crescer, se expressar, se expandir. Dizem até que quem não tem essa vontade não vive, né? Está só vegetando. Né? Você nem está sempre projetando coisas, né? Objetivos. Porque havia em Como mim... diz lá o nosso curso em Pretec, estabelecendo metas, né? Muito bem. E havia, morando aqui no Brasil, uma coisa que eu rapidamente cheguei a essa conclusão foi: na área da educação, eu consigo fazer diferença. Se eu conseguir começar a impactar vidas o mais novas possível com a educação, com mais ferramentas de educação, isso é uma oportunidade que eu tenho de fazer a diferença. Por muito que nós estejamos no nosso cantinho, mas vamos fazer a diferença no nosso cantinho, acho eu. Claro. E então a educação é uma das áreas que eu acho que em que mais podemos contribuir para fazer a diferença. E então encarei de frente esse objetivo. Só não abri a escola em Paraty, porque em Paraty já tinha KNN, já tem. Então, como a minha esposa é aqui de Rio Bonito, viemos aqui ver e acabamos abrindo em Tanguá a nossa primeira escola e estamos animados com isso. Então, muitas voltas, começam no Canadá, passámos pelos Açores, Lisboa, agora no final estávamos morando em Leiria, próximo de Coimbra, também muito bonito. E agora estamos aqui em Rio Bonito, Tanguá, e estamos muito felizes com isso.
Deixa eu tirar umas dúvidas assim, né? Que é coisa de gente curiosa, né, cara? Então eu tenho que te perguntar. Primeiro, deixa eu mandar aqui um abraço para o Selmo Martins Teixeira, que diz que aprender inglês com o Mark, nosso convidado aqui, é muito bom e fácil, diz ele. A Françoise Araújo diz KNN Idiomas Tanguá. Aprender o idioma é um ato de liberdade. Boa. E a minha amiga Clemilda Moraes, que é moradora de Tanguá, está nos dando boa tarde aqui, sempre nos acompanha. Obrigado, Clemilda. Beijo no seu coração. Obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando. Queria tirar algumas dúvidas aqui, percepções, né, Mark, que eu tenho assim de alguém que gosta de cultura, que gosta de olhar a história de outros territórios, etc. e tal. Qual é a percepção do português moderno para essa história, esse relacionamento que começou lá em 1500, né, com a chegada de Pedro Álvares Cabral por aqui, com as caravelas Santa Pinta e Nina, né? Realiza a primeira missa, aquele negócio todo, etc. Vivemos um Brasil colônia até 1822, quando acontece o grito da independência, que dizem que não foi tão grito assim, e ali, pelo menos até o final do Brasil, Império, Portugal e Brasil são muito próximos, sobretudo porque o imperador era português, né, etc. Como é que é a percepção do português para essa história nossa, né? Porque nós temos uma percepção daquilo que é nos contado nas histórias, né, nas escolas, né? Ou contra ou a favor, ou demonizando, ou dizendo que foi um negócio muito legal e tal. Qual é a percepção que o português médio, né, aqui nós temos o brasileiro médio, né, que é aquele cara que não sabe muito que é o conhecimento geral. O português médio, né, sem ser um professor, sem ser alguém mais catedrático e tal, qual é a percepção que ele tem do Brasil e desse relacionamento de 350 anos que aconteceu entre o território brasileiro e Eu lembro quando eu era criança que o português gosta muito de futebol. Muito. Okay? O português tem, Portugal é a terra dos 3 Fs, que é Fátima, fado e futebol. E eu lembro de ser criança e de pensar assim, quase ninguém precisou me ensinar isto, que se Portugal não está jogando, o meu time é o Brasil. É mesmo? E o português médio tem essa visão. Ou seja, Portugal foi eliminado da Copa, agora o meu time é o Brasil. Okay? Legal, cara. E isso é muito interessante. E ninguém precisa nos ensinar isso. Eu acho que o português sente uma proximidade grande com o Brasil. Tem essa coisa de irmandade. Outra coisa que eu posso falar, Fábio, é o português é amarradão em novelas brasileiras. Ama uma novela. A primeira novela brasileira que foi para Portugal foi a Gabriela. Portanto, o brasileiro que quiser falar comigo de novelas pré-Gabriela, não tem sorte, eu não entendo nada de novelas pré-Gabriela. Mas pode falar comigo de novelas pós-Gabriela que eu posso falar, eu tenho assunto. E a Gabriela, especificamente, foi um fenômeno em Portugal. Eu já vi algumas entrevistas com a Sônia Braga, que era interpretada da Gabriela. Com certeza. E a Sônia Braga conta que quando ela foi a Portugal a primeira vez, a recepção que ela teve, ela disse que foi um negócio assim que ela não... Com certeza. Não imaginava. Ela, embora fosse muito querida no Brasil, ela percebeu que em Portugal ela era querida... Com certeza. Muito mais. O último episódio... Recebida como se fosse uma rainha. O último episódio da Gabriela quis o destino que o horário do último episódio da Gabriela fosse o mesmo horário de funcionamento do Parlamento lá de Portugal. E tinha uma sessão importante do Parlamento nesse dia. Que ficou em segundo plano. A sessão foi interrompida oficialmente para os deputados da nação poderem assistir. Os deputados poderem assistir. No final da novela. Quando acabou a novela, a sessão voltou aos trabalhos. Exatamente. Caramba, cara. E então foi isso mesmo. Em que ano, Marcos? Então, a Gabriela, acho que foi em 79, será? Eu acho que é uma coisa assim desse por aí, jeito. assim, Por aí. E então, por isso é que
O português consegue entender perfeitamente o sotaque brasileiro, porque está muito habituado por conta das novelas. O português médio... E não existe nenhuma tradução. Não é quando necessário. a novela vai para lá, não é necessário. eles tocam do jeito que... Com certeza, não é necessário. Não tem nenhum tipo de dublagem, entendemos as gírias, muitas delas, há gírias que eu estou aprendendo ainda, mas nós entendemos as gírias principais, tudo. É mesmo. O português médio já consegue reconhecer certas paisagens de lugares diferentes do Brasil. Aqui é Nordeste, ali vai ser isso, eu penso aqui é Rio de Janeiro. a Tieta do Nordeste, ou né, o Rock Santeiro. Rock Santeiro foi uma super novela. E então o português médio tem uma proximidade com o Brasil por conta das novelas. Flávio, nós vivemos numa época das fake news. Sim. E da divulgação fácil de vídeos, assim, vídeos mais bombásticos. São muito fáceis de partilhar no WhatsApp. E esteve na moda, eu acho que agora já começou a sair um pouco de moda, mas esteve em moda até há pouco tempo, certos vídeos que mostravam um Portugal meio racista em relação aos brasileiros que moram lá. Flávio, não estou dizendo que não existe. Claro que existe. Mas passou uma imagem a partir de certa altura que alguns brasileiros vinham falar comigo com a ideia de que só existia racismo em Portugal, de que todo o brasileiro era maltratado em Portugal. E isso não corresponde à verdade. Eu diria, talvez a minha visão otimista, há quem me acuse de ser demasiado otimista, mas o português médio ama o brasileiro. E existe um sentimento de proximidade, com certeza que existe. Deixa eu te interromper rapidamente e mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Lucas Santana, nosso irmão de Pretec, né? Está aqui, passando por aqui. João Lucas, você é o próximo a estar com a gente aqui, hein? Já fica o convite, vamos colocar essa data aí para a gente bater um papo aqui também. Bem-vindo, irmão, obrigado aí pelo seu carinho. É o homem da bananada. Exatamente. Mas é interessante você dizer isso, Mark. Eu tenho muita... por ser jornalista e conhecer bem a minha classe, né? E entender bem essa lógica da comunicação, eu tenho muita dificuldade de acreditar em determinadas coisas antes que eu vá lá experimentar, entendeu? Olha, eu não gosto de fulano, alguém vai dizer comigo. Eu falei, porra, cara, não tenho nada contra não, eu lido com ele e o cara nunca me prejudicou, então, desculpa, se você tem problema com ele, o problema é teu, eu não tenho, né? Então, e essa questão, por exemplo, desse racismo que diziam que existia em Portugal, sobretudo quando o brasileiro chegava, cheguei a ver alguma coisa do tipo de, não, porque o brasileiro está vindo para cá pegar os nossos empregos, nossos trabalhos, né, tal. Eu cheguei a ver alguma coisa disso também. Eu falei, no próprio Brasil, existe uma percepção de muita gente que o Rio de Janeiro é um bang-bang. Tá. Que você vai ter um tiroteio em cada esquina, que não sei o quê. Parceiro, você vai no Rio de Janeiro, você não vê isso. Isso. Com né? certeza. Com certeza. Mas você tem em 70% dos demais estados brasileiros uma percepção de muitos brasileiros de que aqui no Rio de Janeiro é uma violência desenfreada e que o nosso povo aqui, ele transa o dia todo, que as meninas ficam peladas na rua, né? E etc. Então tem um pouco dessa visão, dessa questão de uma visão mais sexista do Rio de Janeiro, e que não é verdade também, né? Então, em razão de eu ter essa leitura, eu falei, porra, cara, será que também não estão exagerando com os nossos queridos irmãos portugueses, né? E aí é muito bom você dizer isso, porque confirma uma suspeita que eu sempre tive, de que existia ali por algum tipo de interesse essa construção aí de que as pessoas não eram bem recebidas em Portugal. Eu falei, pô, mas como assim, cara? Então, rapaziada, visitem Portugal, que não é nada disso que alguns vídeos aí acabaram divulgando essa questão. O descobrimento do Brasil, Mark, que chega através de Pedro Álvares Cabral. Como que é isso? Como é que é essa leitura lá na escola portuguesa? Como é que se trata isso lá? Então, que aqui às vezes, Portugal se sustentou explorando o Brasil, né? Aí entra um pouco daquela coisa de explorados e
oprimido, sua pessoa. Flávio, Então, ainda bem que toca nesse assunto, porque as pessoas às vezes vêm falar comigo e querem que eu devolva o ouro. E eu quero que fique muito claro aqui que estamos ao vivo. Eu não tenho. Eu acho que em casa devo ter uns 50 quilos no máximo. É o máximo dos máximos que eu tenho em casa. Então não tenho nada para devolver. Não, nem ouro nem pau-brasil, não dá para devolver. Mas como é que é isso? Então, é óbvio que cada país vai contar a história do seu jeito. É óbvio. Né? Você quando vai estudar, se estudar história de Espanha em Espanha, vão falar da colonização espanhola na América do Sul de um jeito diferente, que isso vai ser ensinado na própria América do Sul. Então é normal que cada país tenha a sua própria visão sobre os acontecimentos. Está valendo. Ok. Então há uma forma de ensinar a história lá em Portugal para as crianças, que nós sabemos que certamente não é bem assim, mas eu vou dizer como é que é feito. Quando se fala sobre a colonização de Portugal na América do Sul, é ensinado do seguinte jeito, Flávio. É assim, é feito assim. Os espanhóis foram muito maus, os portugueses não foram tão maus. Então é ensinado desse jeito. Então, a criancinha, o jovem, fica com a ideia, ok, fizemos algumas maldades, mas pelo menos não fomos como os espanhóis. É muito engraçado isso, porque Portugal tem muito um atrito com Espanha. E embora isso não seja dito de forma despudorada na escola, mas quando se ensina a história desse jeito... Seria uma rivalidade tipo Argentina e Brasil? É uma rivalidade do tipo Argentina e Brasil. Mais ou menos com isso, certeza. Né? Em Portugal tem um dito... São vizinhos, mas assim tem... Em Portugal diz-se assim, de Espanha vêm maus ventos e maus casamentos. Os espanhóis, por seu lado, são completamente indiferentes em relação a Portugal. É como se Portugal não existisse para eles. Eles não têm qualquer... ou seja, o espanhol é muito mais benevolente para o português do que o português para o espanhol. Eu acho que pelo tamanho de Portugal, porque o Portugal é um país pequeno, muito pequeno. E eu acho que em termos históricos, fomentar, encorajar essa rivalidade foi uma forma quase de sobrevivência daquele pequeno retângulo. Porque se você olhar para o mapa, tem a Península Ibérica toda e tudo é Espanha, menos aquele pequeno retângulo. Então é provável que muito dessa rivalidade tenha sido encorajada, fomentada, como mecanismo de sobrevivência. Aqui somos nós somos diferentes, nós somos melhores, eles não prestam. Esse género de história, que o que é pena é quando isso começa a ser trazido para os nossos dias. Isso poderia ser ensinado. Olha o que os nossos antepassados faziam. Não é engraçado como eles fomentavam uma rivalidade, mas trazer isso para os nossos dias como se uns fossem superiores aos outros, é que às vezes pode ser perigoso. Mark, eu tenho uma percepção de que foi muito bacana que o Brasil tenha sido colonizado por Portugal. Eu tenho essa percepção. E é muito minha percepção do que eu estudo, tá? O que eu percebo é que o português, com toda a questão da dominação e da violência que é natural em qualquer processo de conquista, né? Territorial, essa coisa toda, mas eu percebo que o português ele era o cara mais maleável de todos esses dominadores que por aqui chegaram. E aí eu falo das Américas desde o norte, que foi colonizada pela Inglaterra, né? E o restante da América do Sul e Central, que vai pelos espanhóis. Por exemplo, o português, por mais que ele fosse desse jeito que nós na história ouvimos dizer, mas eu percebo que ele se encantou com as índias que estavam aqui, parceiro. E parece que o português gosta de mulher. É muito engraçado. E quando ele viu as índias, e daqui a pouco chegam as negras. E quando o cara olhou aquelas pretas bonitas, o cara falou, meu irmão, vou ficar por aqui. Há uma história interessante. E aí o Brasil é essa, como diria Roberto da Mata, antropólogo,
essa grande colcha de retalhos, porque o português não ficou naquele negócio de eu não tenho relações com gente assim, e aí aparece o mulato, o cafuso, o mameluco, que são né, frutos dessa miscigenação de raças, etc. Porque você olha lá para os Estados Unidos, você percebe que houve ali um sectarismo e realmente tem uma dominação branca. Os indígenas, né, os peles vermelhas praticamente desapareceram. Né? A mesma coisa acontece na América Central, ali logo aqui depois do Brasil para cima, ali, Incas, Maias e Astecas sumiram do mapa. Né? Mas aqui, embora tenham sido muito violentados, mas permaneceu, e não só permaneceu, como ajudou a construir um pouco dessa colcha de retalhos, que é o Brasil. E digo mais, não fosse a Igreja Católica, e não é, por vezes coloca-se muita culpa na coroa portuguesa, mas a leitura que eu faço é que a Igreja Católica, através da Inquisição, etc. e tal, contribuiu de maneira importante para que houvesse essas perseguições. Há uma história interessante que faz a ligação. Então, assim, eu acho que tem coisa ali que a culpa não é exatamente da família portuguesa, e sim da influência católica nessa questão política e religiosa que era um domínio daquela época. Interessante. Há uma história interessante que faz a ligação do que você está dizendo com aquilo que eu estava falando de Portugal e Espanha. Sim. Ali em meados do século XVIII, quem governava Portugal, o primeiro-ministro, era o super poderoso Marquês de Pombal. Sim. O Marquês de Pombal, o governador aqui do Brasil, na altura, era cunhado do Marquês de Pombal. E aqui a colónia estava sofrendo uma pressão na fronteira, ali do lado da Bolívia, etc., dos espanhóis que queriam entrar naquele território. Os portugueses tinham alguma dificuldade porque faltava gente. Um país enorme, né, cara? E o Marquês de Pombal escreve uma carta ao cunhado, uma carta que ficou famosa, em que ele encorajava o governador para que os portugueses que estavam aqui na altura tivessem a maior quantidade possível de filhos com as Índias. E ele escreve assim depois: porque meio português, mesmo assim, é melhor do que um espanhol. Então, essa coisa da miscigenação, do encontro de culturas, é interessante, e é uma realidade aqui no Brasil. Quando eu estava na faculdade, eu estudei lá em determinada matéria, que eu acho que foi cultura brasileira, não lembro, que entre os anos de 1600 e 1700, ali naquele século ali, a língua dominante no Brasil era o Tupi-Guarani. Uau. E aí a Igreja Católica vai lá no imperador português e fala assim: irmão, tu vai perder inclusive os portugueses que estão aqui para a cultura local. Existia uma dominação indígena tal, e o português, quando chegou aqui, as europeias não são tão bonitas quanto as nossas mulheres aqui dos trópicos, né? E quando o cara chegou aqui e encontrou aquelas morenas despidas e etc e tal, vestidas de ouro, os caras ficaram tudo doido, meu irmão. É aqui que eu quero ficar, etc e tal. E existia uma dominação cultural, e aí a Igreja Católica foi responsável pelo papel de converter os índios e obrigá-los a falar o português. Porque a língua mãe dominante naquele século, e desculpa, eu não vou poder dar referência bibliográfica aqui, que eu não vou lembrar disso, mas eu estudei isso na faculdade de comunicação social, era o Tupi-Guarani. Olha só a interferência do Papa. O Papa chamou lá no Vaticano o imperador português e falou: meu irmão, tu vai perder essa parada aí. E assim... E é pena, por um lado, se perder o idioma. Assim, nós entramos nessa coisa dos idiomas. E essa miscigenação, você percebe que ela não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde você tem um predomínio anglo-saxão. Né? A Europa ela é colonizada pelos europeus, né? Se não me engano, o povo bárbaro chamado, que ocupa a extensão ali de Portugal, são os burgundos, salvo engano, que são ostrogodos, visigodos, os saxões, os francos, que é a França, suevos, Suécia,
a Itália, se não me engano, é lombardos, Certo. e aí Portugal, e me parece que Portugal e Espanha, quem conquista aquele território ali que pertencia tudo ao Império Romano até então, são os burgundos. Então, no fundo, assim como existe briga de primos lá no Oriente Médio, me parece que essa confusão ali entre espanhóis e portugueses é primo brigando por causa do tamanho do terreno que ficou de herança, entendeu? Com certeza. Porque quem com certeza. domina aquele território todo ali são os burgundos. E aí depois a Espanha recebe um reforço otomano, árabe, né? Tanto é que tem um pouco dessa influência árabe na Espanha. E eles conseguem se sobrepujar a Portugal. E é interessante porque, por exemplo, a aliança entre Portugal, e aqui estamos a entrar muito na história, mas a aliança entre Portugal e a Inglaterra é uma das alianças mais antigas do mundo. E, na verdade, a sobrevivência de Portugal se dá por conta da aliança com a Inglaterra. Sim. A Inglaterra sempre foi a proteção de Portugal. Espanha estava mais próxima da França. Ora, França e Inglaterra, inimigos mortais. Tanto é que a famosa Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, essa guerra depois tem reflexos no território que hoje é Portugal e Espanha. E há batalhas famosas que ocorreram entre Portugal e Espanha de um lado, em que são as batalhas que são extensões da Guerra dos 100 Anos, em que você tem os portugueses... Depois que terminou a Guerra dos 100 Anos, continuou como se fosse uma espécie de uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Depois da Segunda Guerra. Né? Pois é, exatamente. Continuaram sendo Isso é interessante porque você falou do português médio, essa figura do português médio. E a pessoa fala, eu não gosto dos espanhóis. Imagina que alguém fala assim, eu não gosto dos espanhóis. Uma pergunta boa a fazer a essa pessoa é, porquê? Porque muitas vezes aquilo que são as antipatias, os ódios, são coisas políticas. Às vezes questões muito longe daquela pessoa. Aqui na América do Sul, por exemplo, Brasil e Argentina, é muito por uma questão de futebol. E aí essa rivalidade entre Brasil e Argentina que surgiu por conta do futebol acabou se espraiando para outros segmentos. Com certeza. E então, eu estou numa fase da minha vida, Flávio, que tudo aquilo que não for para unir não interessa. Não tem grande valor para mim. Eu estou te perguntando tudo isso porque eu sempre tive essa curiosidade de saber qual a percepção do português para aquilo que nos é ensinado aqui, entendeu? Porque, como você falou, o português tem uma rivalidade, uma bronca com o espanhol não está nem sabendo disso. Então, assim, às vezes você fica aqui numa série de conjecturas sobre o português e o cara tá lá, não tá nem aí, cara. E me parece que é muito isso, né? Essa coisa de devolver o ouro, devolver o pau ao Brasil. E os caras estão lá curtindo as nossas novelas e a gente, em vez de valorizar isso, cara, né? Dizem que quando Roma consegue conquistar a Grécia, né? A conquista foi bélica, né? Foi guerra. Mas a Grécia conquistou Roma através da cultura grega, que depois vem a cultura greco-romana, né? Então, assim, eles perderam a guerra na espada, mas a Grécia venceu, porque os romanos eles eram extremamente eram pouco letrados. Quando eles dominaram a Grécia, encontraram lá filósofos, pensadores, políticos, etc. E foram dominados por aquela educação que existia na Grécia. E Napoleão... E eu fico, quando você está dizendo isso, eu falo assim, cara, tudo bem, vieram aqui, levaram o nosso ouro para o Brasil, aquela coisa toda, mas nós dominamos de alguma maneira, através das novelas, através de outros segmentos. A música, e tá tudo bem, cara. Eu morei numa cidade em Portugal, uma cidade pequena, que se chama Castelo Branco. Castelo Branco tem um cineteatro, um edifício muito bonito, mas não é muito grande, não tem uma lotação muito grande. Sabe quem foi cantar lá? Assim, do nada aparece lá para cantar? O Gilberto Gil. O Gilberto Gil foi cantar lá, ou seja, existe uma ligação de Gilberto Gil que enche estádios neste país inteiro, uma figura muito amada, etc., e respeitada pela sua história, sua persistência, etc., numa pequena cidade de Portugal,
a ser recebido, amado, etc. Ou seja, não é só o Portugal que tem um carinho pelos brasileiros, eu acho que o brasileiro também tem um carinho pelo português. E isso acontece muito comigo quando eu falo, eu sou de Portugal. Eu não preciso falar que eu sou de Portugal, é só abrir a boca, a pessoa sabe que eu sou de Portugal. Mas você é de Portugal? Que joia! O meu avô era de Portugal. Ou eu tenho um amigo que foi morar para lá. Ou, que legal! Uma vez eu estava em Rondônia, alguns anos atrás, fui visitar Rondônia. Primeira vez que vim ao Brasil, fui visitar Rondônia. Fica muito longe Rondônia. Não sei se tem ideia onde fica Rondônia. Rondônia tem assim a divisa do fim do mundo. Você tem que andar mais de 200 km para lá. Fica muito longe Rondônia. E eu estava em Rondônia, alguém me apresentou, este é o meu amigo Marco, ele é português. A pessoa falou assim, português? Que chique! Flávio, eu nunca tinha sido chique em toda a minha vida, mas só por ser português a pessoa falou que era chique. Então o brasileiro também tem um carinho pelo português e eu sinto isso. Eu acho que desconstruiu-se muito essa questão esse ranço que existia, né? Da questão da colonização ainda e tal, etc. Talvez muito por conta dessa situação sociopolítica brasileira, que muita gente acha que tem que melhorar essa coisa toda e tal. E aí muita gente coloca na colonização a culpa de determinadas encruzilhadas e gargalos que nós temos aqui em questões sociais por conta disso, né? O que eu acho uma grande bobagem, acho que é colocar um peso demasiado de culpa em cima dos portugueses. E por último, eu queria perguntar para você, procede aquela história de que Portugal, quando chega no Brasil e percebe aquele grande território para tomar conta, foi nos presídios e trouxe tudo quanto é tipo de bandido, de prisioneiro que estava lá, matador, estuprador, gente violenta, que não sei o que, trouxe para o Brasil. Por isso que o Brasil é essa bagunça, porque trouxeram o pior que tinha de Portugal para cá. Eu acho isso outra fake news, como você disse agora há pouco aí. Mas existe pelo menos algo parecido com isso? Então, Fábio, ainda bem que fala disso. Eu, por exemplo, eu estou aqui porque eu fugi do presídio lá em Portugal. Claro, obviamente, eu não tenho, por acaso, nunca vi nada na história que falasse sobre esse assunto. Eu já ouvi essa narrativa aqui. Okay, nunca ouvi essa narrativa lá, mas não tenho dados suficientes para dizer assim categoricamente não é verdade. Não tem como comprovar? Não tem como comprovar. Também não tem como dizer não. Isso não é ensinado lá. Eu sinceramente, Mark, eu não consigo concordar porque na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreve, né, ele chega no Brasil, chamam a carta de Pero Vaz de Caminha de a certidão de nascimento do Brasil, né? Cara, a primeira coisa que ele faz é pedir um cargo pro primo. Né? Ele pede um cargo pro primo. Não, manda fulaninho pra cá, que é meu... O que eu percebi é que a rapaziada logo quis trazer os parentes pra cá. Então, não tem isso comprovado. Aqui na história brasileira também não tem essa comprovação. Isso foi uma lorota que inventaram. E outra, quando as batalhas napoleônicas começam a crescer bastante para Portugal, o Dom João meteu o pé para o Brasil. Isso. E veio com a corte. Isso. Ele não trouxe os párias da sociedade portuguesa. Uma coisa é certa, o Brasil não tinha essa conotação oficial. O Brasil não era colônia penal. Né? Existiram colônias penais, outras nações tiveram, nomeadamente a Austrália, era oficialmente colônia penal. Então o Brasil nunca foi. A Austrália era colônia penal de Inglaterra. Não é? Então eram examinados e levados para lá. Agora, o Brasil nunca teve a designação oficial, nunca foi uma colônia penal. Então, pode ter acontecido, mas não de forma massiva e não de forma oficial. Isso seguramente não foi o caso. Pelo menos é isso que eu acho. E aí agora eu vou ao professor Mark Pereira. Qual o papel da educação nesse processo, Mark? Como é que você na condição de um professor que está conhecendo a cultura brasileira, tem esse conhecimento profundo da cultura portuguesa, qual o papel da educação
nessa construção a partir dos bancos escolares, né? Para que a gente tenha esse laço unicamente por um viés mais positivo, mais de irmão do que Flávio, efetivamente. é o seguinte, há uma estatística que eu gosto, que é 80% das pessoas que ganham lotaria ficam piores financeiramente do que estavam antes. Isto é comprovado. Okay? Então ganhar Mega Sena, ganhar lotaria, estatisticamente falando, é mau. Aqui em Rio Bonito temos 2 casos. Okay. A pessoa não fica igual, a pessoa fica pior do que estava antes. Ou seja, essa é uma amostra estatística que nos diz uma coisa importante, que é: você não corrige os problemas meramente por jogar dinheiro em cima deles. As pessoas às vezes têm a noção que, se tivessem mais dinheiro, os seus problemas ficariam resolvidos. E eu acho que está mais do que comprovado que só dinheiro não resolve as coisas. Então você coloca um porco num palácio, a probabilidade do palácio virar pocilga é maior do que o porco virar príncipe. Se tornar um nobre. Exatamente. Ou seja, então como é que eu consigo agir sobre os problemas de forma mais eficaz? Tem que ser pela transformação dos agentes, tem que ser pela transformação das pessoas. Porque a pessoa, tendo ferramentas humanas para colocar em prática certas coisas, essa pessoa está melhor preparada para pegar o dinheiro e fazer algo de útil com ele. Então, eu não estou a dizer que o dinheiro não é importante, claro que é. Né? O Flávio teve no Empretec, o Flávio sabe que eu gosto de dinheiro. Okay? Acho que todo mundo que estava lá gosta. Né? Agora, só dinheiro não vai resolver as coisas. Então, eu preciso de educar as pessoas, dar ferramentas de educação às pessoas. Então, eu decidi muito lá atrás na minha vida que o meu propósito de vida era melhorar as pessoas à minha volta. Esse é o meu propósito pessoal de vida. Eu quero viver para melhorar aqueles com quem eu me cruzo. Claro que eu apenas posso fazer o outro melhor se eu me melhorar primeiro. Então isto é um propósito de vida que é bom para mim também. Porque se o meu propósito de vida for fazer você uma pessoa melhor, eu preciso me melhorar primeiro para poder agir na sua vida. Digo isto para dizer o seguinte: quando eu me proponho ter um curso de inglês para pessoas de qualquer idade, a partir dos 4 anos de idade, eu quero, através de inglês ou outro idioma qualquer, mas quero que a pessoa se torne melhor. E uma pessoa melhor vai conseguir fazer coisas melhores. E o mundo, a sociedade à nossa volta vai melhorando com base na educação. Então é muito proposital isto que eu estou fazendo. Sim. Para você que está chegando agora, estamos recebendo hoje aqui Mark Pereira. Mark é diretor da Escola de Idiomas KNN em Tanguá. É um cidadão português, atualmente morando no Brasil. Você está morando em Rio Bonito ou em Tanguá? Neste momento estou morando em Itaboraí. Você está em Itaboraí, beleza. Mas já morou aqui em Rio Bonito também e tal. É um cara que conhece aqui a nossa região. Já morou em outros pontos também aqui do Rio de Janeiro, do nosso país. E a gente está batendo um papo aqui, né, sobre essa... Eu estou explorando um pouco aqui esse português nativo, né, para a gente conhecer desfazer alguns entendimentos que eu entendo equivocados. Então agora a gente parte para esse assunto, que é uma das pautas que eu coloquei aqui, educação. Deixa eu mandar um beijo aqui para Adriana Viegas. Adriana, você ganhou o sorteio, seu presentinho está comigo, eu não tive tempo ainda de deixar lá na lanchonete de Verinha, mas eu não esqueci não, está no meu carro, assim que eu tiver um tempinho eu paro lá e deixo lá. Fica tranquila que eu não esqueci de você não. Obrigado, Adriana, um beijo para você. Eu sempre defendi a educação como um elemento transformador da sociedade.
mais de 5 anos para cá, eu comecei a ler um pouco mais, né, ter uma percepção melhor de determinadas coisas, ter mais acessos, etc. e tal, pesquisar mais. E eu fiquei com a impressão, Mark, que a educação ela acaba não conseguindo o resultado que ela pode alcançar. Eu entendo que, por incrível que pareça, eu entendo que a educação é uma ferramenta, é um carro. A educação é um carro. E ele precisa de combustível, certo? Se você botar um combustível adulterado em qualquer carro, ele não vai andar, ou então ele vai andar engasgando. Ele vai até sair do lugar, vai te levar até um determinado lugar, destino, mas ele vai engasgando, ele vai, né, daqui a pouco, aquela coisa toda. Não vai ser uma viagem confortável. Eu entendo que a educação está aí, mas o combustível para fazer esse carro educação alcançar objetivos é um negócio chamado mentalidade. Não sei se você vai concordar comigo. Eu queria trazer essa percepção minha aqui para a nossa conversa. Por mais que a educação esteja aí, a escola esteja ali, o curso de idiomas esteja aqui, as oportunidades estejam ali, mas se a pessoa não tem uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, de avançar, de conquistar, se essa pessoa não tem uma mentalidade ambiciosa, e atenção, meus amigos, ambição não é coisa ruim, né? Não é coisa ruim. Ambicionar é querer, é buscar, é desejar, é correr atrás, é tentar alcançar. Isso é ambição. Porque quando a gente é criança, os pais da gente falam assim: seu ambicioso, tem que dividir o doce com seu irmão, tem que dividir a fruta com seu primo. Seu ambicioso. Na verdade, papai e mamãe não sabiam o conceito da palavra ambicioso, e parte da sociedade cresceu entendendo que a palavra ambição é algo feio, e não é. A gente não pode confundir avareza, mesquinharia com ambição. Então, eu entendo que a educação é uma ferramenta, mas sem esse combustível, que é a mentalidade de conquista, de vencer, de alcançar, de não, eu tenho esse caderno aqui agora, vou adquirir outro. Esse carro ele vai engasgando, ele vai tropeçando, ele vai... Entende? Eu não sei se você concorda comigo, se você... Concordo em absoluto. Tem um pouco dessa percepção. Nós temos na KNN, nós temos um trabalho social, em que nós vamos às escolas e fazemos uma palestra que se chama Sementes da Liberdade. Nós juntamos toda a comunidade escolar. A última que eu fiz foi no Colégio Militar aqui de Rio Bonito. Sim. Juntaram todos os alunos do colégio e eu fiz a minha palestra das Sementes da Liberdade. Eu amo fazer essa palestra porque é um espaço em que eu não estou vendendo curso, eu estou apenas fazendo isso que você falou, abrindo os olhos, trabalhando a mentalidade daquelas olhos pessoas para as possibilidades que existem no mundo. Nós vivemos numa altura em que todas as semanas estão surgindo novas profissões. Sim. Todos os dias estão surgindo novas profissões. E antigas estão com certeza, desaparecendo. Com certeza. Existe uma profissão hoje em dia chamada engenheiro de prompt. O que um engenheiro de prompt faz? O prompt é o texto que você coloca no ChatGPT, por exemplo, para o ChatGPT produzir um certo trabalho. Esse texto chama prompt. Hoje em dia há cursos de como desenvolver esse texto de forma a ter o melhor resultado possível. Engenharia de prompt. Veja só como os conhecimentos estão chegando a áreas tão específicas e diferentes. Porque nós não podemos cair no erro, já vai longe a ideia de que só existem médicos, engenheiros, arquitetos. Existem muitos milhares de outras profissões e mais. Empresas estrangeiras estão contratando pessoas aqui. Hoje, aquela coisa de que eu preciso sair de Tanguá ou eu preciso sair de Rio Bonito para ser alguém na vida, isso acabou. Porque a separação com a ultraconectividade que a internet traz,
acabou a separação. Então, cada vez mais crescem as pessoas que ganham em dólar e gastam em real. Pessoas que estão aqui no Brasil trabalhando para empresas estrangeiras. Então, não ter essa visão, não ter essa mentalidade, vai excluir você daquilo que poderia ser seu. Está a ver a diferença que a mentalidade faz? São pessoas que sabem matemática, português, história, geografia, sabem, passaram na prova, vivem. Mas falta o conhecimento do que é que, das coisas que estão disponíveis a elas. Então, poder romper mentalidade e abrir os olhos, haver aqui um despertar para aquilo que pode ser nosso, se nós estivermos despertos para isso, é uma responsabilidade muito grande dos educadores. Eu apenas consigo fazer essas palestras, e olha o nome, Sementes da Liberdade. Eu apenas consigo fazer essas palestras porque existem responsáveis de escola, diretores de escola, professores que estão despertos para isso. Então estão de parabéns os educadores que já entenderam a importância da mudança de mentalidade, que urge. E aí, Mark, eu queria uma outra análise sua, né? Eu não quero entrar aqui em questões ideológicas nem políticas, mas eu não posso deixar de comentar aqui, nós tivemos agora eleições municipais. O Brasil todo ficou olhando para a eleição de São Paulo por conta de um sujeito chamado Pablo Marçal, que tinha algumas declarações muito fortes, entre elas uma que ele falava do seguinte: nós fomos sequestrados pela esquerda. Gente, desculpa se você é de esquerda, tá tudo certo, não quero que você mude, nem estou querendo mudar você. Mas eu via muito sentido quando ele falava, porque é a esquerda que nos provoca uma certa indolência, uma certa preguiça, através de uma série de benefícios que se dá ao trabalho, sob a argumentação e a desculpa de que vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, esse cara não teve acesso a isso, não teve acesso àquilo, coloca-se uma série de pendurucalhos que, na minha concepção, estimulam a preguiça, estimulam o ócio, e não é um ócio criativo, é um ócio preguiçoso, né? Não é o ócio criativo que os gregos falavam, é um ócio preguiçoso, que é bolsa isso, é auxílio não sei das quantas, emergencial daqui a colar, e que por vezes, por falta dessa mentalidade, o cara fica acomodado ali naquela, não, vai ter aqui um dinheiro do governo aqui, tá tudo certo, eu vou estudar para quê, vou correr atrás para quê, vou me aborrecer para quê, vou pegar ônibus para quê, vou acordar cedo para quê, né? O nosso instrutor lá no Empretec tinha aquela frase do salta da cama, né? O cara salta da cama. E eu entendo que esses pendurucalhos que criaram, que nos é apresentado como uma forma de política compensatória, estimula essa mentalidade da preguiça, do não correr atrás, dessa acomodação de, pô, meu irmão, não vou chegar a lugar nenhum mesmo e tal. Como é que você vê isso, Mark? Né? E assim, eu não quero entrar na questão da ideológica, mas eu vejo muito sentido naquilo que o Pablo Marçal fala, desse sequestro, e o sujeito fica realmente acreditando naquilo, isso gera uma indolência, uma preguiça, e aí você vai às vezes numa escola, eu também tenho a oportunidade às vezes de ir a um curso, a uma escola, palestrar sobre comunicação, etc. E você vê ali jovens indolentes, preguiçosos. O sujeito vai para uma faculdade, 22 anos, 23 anos, com toda a vida pela frente, um leque de oportunidades pela frente. Você pergunta, e aí, cara? Não, eu terminar a faculdade aqui, vou fazer um concurso público, que eu vou trabalhar ali na prefeitura, na repartição, e vou ficar quietinho ali, só recebendo o meu. E, cara, ele com toda a possibilidade de produzir, de compartilhar o que aprendeu e tal. Isso me incomoda pra caramba. Como é que você vê isso, Mark? Óbvio, você está muito seguro em relação a não transformar isto num debate político. Sim, eu sou de fora, então eu não, longe de mim comentar sobre política brasileira. Eu acho que às vezes as pessoas entram numa de vitimismo. Okay?
Exemplo. Na nossa cultura atual aqui, a gente está chamando isso de mimimi. Né? Isso, muito bem, muito bem. Mimimi. Eu vou registrar no meu caderno. Isso. Eu sou assim porque roubaram as minhas oportunidades, eu sou assim porque o lugar onde eu moro é assim, eu sou assim porque sou de uma cidade pobre. A minha escola só vivia em greve. Exatamente. Esta cidade é das mais pobres do Estado, etc. Existe uma visão vitimista da vida. Eu sou uma vítima. E eu reajo muito contra isso. Sim. Porque nós não somos vítimas coisíssima nenhuma, nós somos agentes. Sim. A nossa responsabilidade, minha e sua, é sermos autores da nossa realidade. Nós somos autores da nossa realidade. Nós escrevemos a nossa história. O meu amigo Zeca Novaes, que comanda o Lona na Lua, ele diz que uma das missões do Lona na Lua é mostrar para a garotada que ele pode ser protagonista da sua história. Muito bem. Eu acho que é isso que você está muito dizendo. bem. Criador da sua história. Criador e protagonista. Isso mesmo. Quando você consegue convencer alguém, ainda de uma pessoa nova, você consegue convencer alguém que ela só vai ser alguém na vida se alguém lhe der a oportunidade, isso é uma tragédia. Porque você tem que convencer aquela pessoa que ela pode correr atrás e fazer da vida dela o que ela quiser que seja. Um exemplo que vem sempre à minha mente, um exemplo lá de Portugal. Foram lá fazer uma reportagem porque a fábrica ia fechar. E estavam os trabalhadores que estavam prestes a perder o emprego, estavam lá fazendo uma manifestação. E estava uma senhora sendo entrevistada, eu nunca vou esquecer as palavras dela. Ela disse assim: eu vou perder o meu trabalho e eu agora quero que alguém me diga o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu pensei assim: uau, você precisa que alguém diga a você o que você vai fazer da sua vida. Se você quer uma definição de vitimismo, é isso. Você tem que esperar que alguém diga o que é que você pode ou não pode fazer. Nós temos que dar a volta por cima disto. As pessoas precisam saber que não só está à disposição delas, não importa onde elas estejam. Flávio, eu cresci no meio das vacas. Eu já visitei mais de 30 países. Eu estou à vontade em qualquer situação que você possa imaginar. Eu estou em Tanguá, trabalhando em Tanguá, por opção, por achar que eu posso fazer alguma coisa em Tanguá. Eu não estou em Tanguá porque não tenho, porque olha, foi o que a vida me deu. Deus me livre de pensar assim. Então, a pessoa, estando em Tanguá, estando em qualquer lugar, na aldeia mais remota da Índia, Ou em Nova York ou Paris, ou no meio de Manhattan, a pessoa pode fazer o que quiser da vida dela. E esta mensagem é super importante. Isto não tem nada de político. Sim, sim. Isto é uma mensagem necessária para o ser humano, porque o contrário disto é que é trágico. Porque... E aí quando você usa a palavra trágico, eu até olhei aqui agora para ver se era isso mesmo, mas Albert Schweitzer, O médico, né? Ele cunhou a frase que diz o seguinte: a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo. Muito bom, muito bom. É muito isso que nós estamos falando aqui. Essa senhora aí, por exemplo, que você disse que você falou que vai ser da minha vida agora, né? Quero que alguém me fale. Né? Alguém me fale. Ou seja, a mulher estava viva, mas morreu dentro dela a esperança, etc. A possibilidade de avançar, de mudar. E assim, eu entendo que a pandemia meio que sacudiu a vida de muita gente. E muita gente ficou exatamente fazendo essa pergunta que essa senhora fez. E agora? Alguns lançaram mão da criatividade, fez bolo de pote, fez crochê, sei lá, o cara descobriu que tinha uma habilidade manual, virou marceneiro, virou e tal. A mulher descobriu que aquele doce gostoso que ela fazia para o sobrinho, para as crianças, ela fez aquilo em série, começou a vender para os vizinhos, e eu conheço muita gente que começou a fazer isso e abandonou a antiga profissão e hoje
continuo no empreendedorismo, no ramo de gastronomia, etc. e tal, a partir da sacudida que a pandemia deu. Eu li um livro, quando eu tinha lá uns meus 20 e poucos anos, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Certo, certo. Não sei se você conhece o Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala um pouco disso, né? É a pergunta que essa mulher fez, mas dita em outras palavras, né? Porque assim, cara, eu fico olhando para a educação, Mark, e muito legal que você tenha essa percepção, porque eu entendo que a educação não está trabalhando essa coisa da mentalidade na cabeça da garotada, né? Fomenta-se uma dependência de que não, você precisa do diploma, que você precisa do... Tudo bem, é importante sim, né? Mas você não pode ficar refém de determinadas questões. Isso mesmo. Hoje em dia, mesmo sem o diploma, você vai a um LinkedIn da vida, Sim. e você trabalha durante 10 semanas e obtém uma certificação numa determinada aptidão digital, que depois abre para você uma linha de trabalho que você nem imaginava que seria possível. Tudo sem o diploma tradicional. Sim. Você obtém uma... Ele meio que faz um teste vocacional em você, né? Exatamente. E te aponta uma possibilidade. Exatamente. E hoje em dia há pessoas, e se você tiver o idioma, que puxa aqui Claro. para o meu lado, Fica mas se à vontade. você tiver o idioma, os caminhos que se abrem para você são multiplicados por 1000. Vou te contar uma história vivida por mim e que vale a pena a galera saber dessa, e você pode contar quando você tiver alguma experiência, né? E pode dizer que sou eu a pessoa dessa história. Deixa eu mandar um beijo aqui para Cristiane Bernardo, nos acompanhando aqui, dizendo Deus abençoe. Obrigado, Cristiane. Eu fui fazer um teste para o jornal o Globo, quando eu estava no meu 4º período de faculdade. Cara, era um auditório no jornal o Globo, devia ter mais ou menos umas 300 pessoas, e a galera, chegou alguém lá, que certamente alguém do Recursos Humanos, alguém do RH, e falou: quantos aqui estão cursando comunicação social? A maioria levantou a mão. Quem não estiver cursando comunicação social, por favor, podem deixar a sala, a gente agradece o interesse, obrigado. Deu uma diminuída. Quantos aqui falam um segundo idioma? Metade, entre eles eu, levantamos a mão, que sim, né? Eu fiz curso de inglês, né? lá atrás. Ok, cara, dos 300 já caiu para uns 130 mais ou menos ali. Saiu, pô, muito obrigado, tal, fiquem atentos aí nas suas oportunidades, aquela coisa da, né? E aí a minha galera que ficou já dos 300, os 130, 120, a mulher do RH disse assim: quem aqui fala um terceiro idioma? E aí, menos da metade daqueles 130 levantaram a mão. A gente quer agradecer aqueles que falam só 2, mas, cara... E aí, cara, eu dei um H, sabe? Fiquei meio que por ali, porque eu queria saber quem ia ser o pessoal selecionado. Ficaram 5 pessoas selecionadas que falavam, se não me engano, 4 ou 5 idiomas. Olha só, ela não fez nenhum psicotécnico, ela não fez nenhuma entrevista, ela eliminou 300 candidatos só com base nos idiomas. E eu lembro que ficou um cara lá que me chamou a atenção, que ele falava francês, falava o chinês lá, como é que é? O mandarim. Ele falava francês, mandarim, espanhol e inglês. O português, naturalmente, e dominava Libras. Me chamou a atenção esse cara. E os outros eram mais ou menos parecidos com ele. Um outro lá que era alemão e tal. Eu falei, caramba, cara, olha que facilidade para eliminar a quantidade grande de candidatos. E olha a importância de você falar uma outra língua. Exatamente. E acaba dizendo algo sobre você, porque quando você
se esforça para aprender um idioma, o que é que isso mostra? Mostra disciplina, mostra capacidade de trabalho, capacidades cognitivas, algumas delas. Então você multiplica 1, 2, 3, 4, isso diz muito sobre aquela pessoa. É uma pessoa que conseguiu trabalhar para obter essa aptidão, é uma pessoa muito válida e é uma pessoa, eu arrisco a dizer, que é capaz de fazer qualquer coisa que for preciso fazer. Então tirar o tempo. Sempre que eu tenho a primeira aula de um curso de inglês, né, imagina, a aula inaugural de um curso de inglês, uma das primeiras coisas que nós fazemos é dar os parabéns àquelas pessoas. Porque para ter aquelas pessoas ali, teve muitos que disseram, um dia eu faço. Outros que disseram, eu quero, mas tenho medo. Mas vão rir de mim. Quando você chega a quem está de fato ali, aquelas pessoas são pessoas de coragem. Porque são pessoas que disseram, por muito que eu tenha medo, por muito que eu me sinta incapaz, por muito que isto é importante para mim. Então eu vou dar as caras. Então, pegar o idioma não é só uma questão técnica, é uma questão até de personalidade da pessoa. Então eu quero encorajar as pessoas a irem à luta pelo idioma. Aquelas pessoas que vão ouvir isto, que estão assistindo, quem sabe, que até gostariam, mas sentem um medo, vão em frente. Eu brinco, eu digo assim, olha, 2 coisas que é importante que vocês saibam. Imagina, primeira aula, não é? 2 coisas que é importante que vocês saibam. Primeira, se errarem, não vai abrir um buraco debaixo de vocês não vão sumir dentro do chão. Okay? Portanto, saibam isso. Segunda coisa, se vocês forem muito bons e acertarem muito, eu não tenho um troféu para vocês. Eu não tenho dinheiro para vos dar, eu não tenho taça nem medalha. Ou seja, isto que vai aqui acontecer é uma coisa da vida, normal. Não tem nada de mais, nada de menos. Nem você vai sumir, nem você vai subir aos píncaros do Olimpo. É uma coisa da vida. Então, aprender, crescer, expressar-me deve ser uma coisa normal. Eu faço muita questão na primeira aula estar dizendo isso à pessoa. Sim. Isso é muito curioso. E eu fico com a impressão, Mark, que por vezes nós até valorizamos essa coisa de falar um segundo idioma, e aí o sujeito fica prestando atenção, o mandarim, principalmente depois dessa dominação industrial que a China vem trazendo ao mundo de 10 anos para cá, né? Tem gente falando, poxa, é importante falar mandarim porque muitos produtos chegam da China, aquela coisa toda. Então, e eu costumo dizer para as pessoas que se nós dessemos a mesma importância para a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Para você falar com as pessoas com deficiência, falar com surdo, falar, né, que é um público grande também, que é um pessoal que consome, que vai a restaurante, que visita, que vai ali, etc. E tal. E por vezes nós não temos esse falante, esse tradutor. Eu aproveito. Houve uma altura da minha vida que eu tive que dar um pouco assistência a pessoas surdas. E eu descobri um aplicativo. Seria meio que um professor mediador? Quase. Alguma coisa nessa direção. E eu descobri um aplicativo, e quero encorajar quem não conhece para buscar. Eu descobri um aplicativo que é como se fosse um dicionário, tem palavras e frases, e do outro lado tem vídeos mostrando como dizer aquela frase, ou como dizer aquela expressão, aquele conceito, em língua de sinais. E aquilo salvou a minha vida, porque eu tinha que levar a pessoa, por exemplo, ir ao médico, ir à segurança social, tratar de documentação, e eu que não sabia a linguagem de sinais, que não sei, mas só com base, quase um Google Tradutor para a linguagem de sinais, e foi maravilhoso. E acho que isto vai um pouco naquela base que nós estávamos falando há pouco.
não nos excluirmos à partida. Eu não sei linguagem de sinais, eu não posso ajudar esta pessoa. Eu tive a sorte de encontrar uma ferramenta que me permitiu, eu que não sabia linguagem de sinais, conseguir ajudar aquela família. E foi uma coisa prolongada no tempo e que ainda bem que foi um projeto que valeu a pena. Mas não nos excluirmos à partida também é uma mensagem importante. Isto não é para mim. Sim. Para quê? Por que pensar assim? Outra coisa que eu também vejo as pessoas argumentarem ao falar de uma segunda língua vai dizer, pô, mas demora muito para aprender, né? E aí eu geralmente pergunto para a pessoa, irmão, quanto tempo que você durou para falar o português? Isso. Você já nasceu falando, discursando numa tribuna? O nenenzinho nasce e ele começa a falar, papá, mamã, né? E aí ele vai formando, vai falando, né? Ainda uma fala meio que quebrada, Isso mesmo. né? Etc. Um processo de anos. Um processo de anos. E aí, essa criança, quando vai para a escola, lá no ensino bem fundamental, ele ainda vai aprender, né? Exatamente. Então, assim, e o sujeito quer entrar na escola de idiomas e quer sair semana que vem escrevendo uma carta para a Rainha Elizabeth. Pô, meu irmão, tá de brincadeira. E acho que alguns cursos, às vezes, estimulam esse entendimento equivocado, quando coloca assim, aprenda a falar em 15 dias. Claro. Eu falo assim, irmão, peraí, 15 dias você está de sacanagem comigo, né? Como é óbvio. Eu, por exemplo, eu consigo ler. Se você me der alguma coisa em inglês, eu vou conseguir identificar, né? Eu não pratiquei, então já esqueci daquilo que eu aprendi lá atrás no curso, né? Mas eu consigo ler alguma coisa, né? Consigo mais ou menos entender o que está ali. Mas já falar é um negócio mais complexo e a pessoa falando em inglês comigo, eu também não consigo entender. Mas se você me der um texto, eu meio que consigo dar uma identificada no que está sendo dito ali. Talvez não vou entender tudo, mas não vou ficar totalmente no escuro. Claro. Né? Então, assim, e aí o cara quer em 15 dias, cara, aprender. É muito. Esta falta de paciência, muitas vezes, é cultural também. Né? Lógico. Você hoje em dia vai no mercado, pega num produto qualquer, se levar mais de 3 minutos para ficar feito, você já não quer aquilo. 3 minutos é muito tempo. É engraçado isso, né? 3 minutos no micro-ondas é muito tempo. Que é uma coisa louca. Mas nós... Foi daí que inventaram o miojo. Exatamente. Com certeza. E nós temos um processo no nosso curso, na KNN, é um processo de 2 anos. Okay? É 2 anos com resultado garantido. Tem embutido, se necessário, aula de reforço, para garantir os 2 anos. Os 2 anos nós sabemos que em termos de pegar o idioma e ser capaz de conversar em um idioma, 2 anos não é muito tempo. É pouco tempo. A KNN conseguiu desenvolver a sua metodologia, é específica para quem fala português, então é uma metodologia feita para quem fala português, isso permite acelerar algumas coisas. Okay? Mas há pessoas que chegam, ouvem 2 anos e acham demais, o que é impressionante, porque 2 anos nós sabemos que passa muito, muito rápido. Né? E por isso é que se costuma dizer o seguinte: qual é a melhor altura para fazer um curso de idiomas? A melhor altura para fazer um curso de idiomas é há 2 anos atrás. Okay? A melhor altura. A segunda melhor altura para fazer um curso de idiomas é hoje. Né? Porque há muitas pessoas que dizem não, ou então aquelas pessoas, 2 anos é muito tempo, e que dali a 2 anos tem aquele pensamento, eu devia ter feito. Então não seja essa pessoa. Se é uma coisa que você acha que vai agregar, se é uma coisa que você acha que vai fazer diferença, nem que seja, Flávio, está comprovado que aprender um idioma ou aprender a tocar um instrumento musical é um preventivo do Alzheimer. Está mais do que provado. Então, nem que seja por razões de saúde, para nos desafiarmos a nós próprios por questão de enriquecimento e crescimento pessoal, mas encare o desafio. E cá estaremos para ajudar no que estiver ao nosso alcance. E já que nós falamos tanto de aprender um idioma, onde está localizada
a KNN Bem, em Tanguá. a KNN Tanguá fica bem no centro, no início da subida do morro da Igreja Católica. Quando Aquela esquina ali, né? Exatamente, quando você começa a subir, é do lado esquerdo. Nós estamos em frente ao estudo de dança da Thalita Peregrino e estamos ao lado de uma loja de roupas e da Autopeças, da Apoio Rio Autopeças. Toda a gente conhece ali o lugar e a KNN está ali. Inaugurámos em abril. A escola está linda, convido todo mundo a vir conhecer a nossa escola. A escola é linda. Pergunte pelo Mark. E tem o melhor café da cidade, praticamente. Então será um prazer receber todos os que venham ali. Também posso dizer já agora, Flávio, que nós estamos abrindo uma turma em Rio Bonito. Que legal. E então a nossa turma em Rio Bonito, para quem está começando no inglês, a turma vai abrir agora, ou seja, até o final de dezembro, início de janeiro, ainda pode entrar gente na turma. Então entrei em contato para saber exatamente o lugar onde vai funcionar a turma. Vai ser toda a segunda-feira à noite, esta primeira turma, e os lugares são limitados porque as nossas turmas são pequenas, de propósito, né? para o professor poder dar bastante atenção a todos. Nessa questão da metodologia, tem aquele sujeito que gosta meio que de um personal, né? Não sei se um professor mais personal, né? Onde é ele e o aluno ali. Tem aquela parte em grupo, né? Isso. A KNN usa as duas metodologias. Então, Como a pergunta é muito tem boa. aquele cara que estuda sozinho com fonezinho de ouvido aqui, que ele vai... Não, eu digo assim, isso. alguns cursos Tá, oferecem essa isso, modalidade. com certeza, com certeza. Então, a pegada da KNN é o seguinte: as salas de aula são pequenas, de propósito. No meio da sala tem uma mesa. Então, se você vir uma sala de aulas da KNN, o estilo é uma sala de reuniões. Os alunos, que são 10, no máximo dos máximos são 10, nunca passa disso, normal é até 8 ou menos, os alunos sentam-se à volta da mesa. E isto é feito de forma a encorajar a conversação e a troca entre os alunos. Então, vamos imaginar, aprendemos uma coisa nova e dá a volta à mesa. E você? E você? E um pergunta ao outro e encoraja a conversação. Porque a KNN é muito de conectar, então voltamos ao início da nossa conversa sobre conexão. E a KNN tem o melhor dos dois mundos, porque a turma é pequena, o professor consegue dar uma atenção quase individual, mas tem também o grupo para a troca e a prática. Então eu digo que é o melhor dos dois mundos, porque aquela pessoa que eu quero a aula particular para ser mais personalizado e ser mais rápido. Eu quero o grupo porque o grupo tem a prática. É como se fosse uma junção destas duas coisas. É o grupo pequeno para ter atenção individual e é o grupo para poder praticar e Mas conversar. quem chegasse preferindo essa modalidade personalité, Com certeza. você consegue... Eu tenho vários alunos que são, nós chamamos os nossos alunos VIP. Eu tenho vários alunos, quer presencial como online, nós chamamos aulas digitais, que estão no 1, a pessoa prefere, e eu tenho alunos desde o Rio Grande do Sul até lá em cima, tenho alunos nesse formato. A Françoise Araújo nos socorreu aqui, dizendo que é Rua Augusto da Rocha, número 67, centro de Tanguá, e aí a referência subida do morro da Igreja Católica. Eu gosto dessa seguidora, Françoise Araújo, eu gosto dessa seguidora. Françoise, obrigado por nos socorrer aqui. Então, Rua Augusto da Rocha, número 67, no centro de Tanguá. Françoise, se quiser disponibilizar um telefone aí também para contato, WhatsApp, alguma coisa assim, fica à vontade de colocar nos comentários aí também, porque depois quem for nos acompanhando vai aqui, já faz contato se achar necessário. Já vi um amigo formado em mecânica e despretensiosamente ele colocou um currículo em alguma empresa que prestava serviço para a Petrobras e daqui a pouco ele colocou lá despretensiosamente, né? Daqui a pouco chega ainda a época do telegrama. Chega o telegrama, meu irmão, queria comparecer aqui em Macaé, na sede da empresa tal,
e estamos precisando de alguém para a vaga aqui, que você tem toda a condição, mas precisa falar inglês. Uau! Uau! E o cara não sabia nem falar good morning, né? Uau! Então, foi pro curso de inglês, fez lá um tal do intensivo para poder em 15 dias. Fala um pouco disso, Mark. Isso ou seja, uma boa. De acordo com a sua atividade, você sabe que pode ser que precise, então deixa isso meio que encaminhado. Nós temos essa facilidade também, e então a pessoa, às vezes, há uma necessidade grande e até urgente, e então existe possibilidade de intensificar, fazer modalidade semi-intensiva ou intensiva. Nós temos, às vezes as pessoas entram em contato e querem logo saber o preço. Quanto é? A primeira mensagem que aparece é quanto é? E eu tento explicar que vai depender muito do que a pessoa precisa, para quando é que precisa, se é um formato em turma, se é individual. Então nós dizemos sempre, venham até à escola. Porque nada como o olho no olho para poder explicar e até a pessoa tocar no material, ver como é que funciona, ver as instalações. Então nada melhor do que presencialmente ver a coisa, até porque existe um sem número de modalidades diferentes. Então com certeza existe a possibilidade. Outra possibilidade que existe é um aluno meu que quer fazer o exame, ele é enfermeiro aqui no Brasil, ele quer fazer exame de admissão de enfermagem nos Estados Unidos. É um projeto ambicioso. Ainda por cima está começando do zero do inglês. Então a gente pega no curso KNN, que dá a base, e intercalado no curso tem coisas específicas da área dele. Para ele, quando chegar no exame, poder descodificar as perguntas que vão surgir no exame. Então é possível fazer um curso muito moldado para aquilo que são as necessidades da pessoa. Isso é uma vantagem também que tem. Poxa, que legal. E assim, só no caso para enfermagem ou pode ser não, para qualquer área. Outra profissão? Qualquer outra profissão. Então, consegue dar esse... Isso, o professor adapta. Então nós fomos buscar o material referente a essa área, e isso pode ser feito para qualquer área. Porque você tem linguagem técnica, né? Você Isso, tem termos técnicos. Isso mesmo. De Claro que ele não precisa que a gente ensine enfermagem para ele. Sim, claro. Mas ele quer descodificar as perguntas do exame. Então ele quer saber quando é que a pergunta pede para verdadeiro ou falso, quando é que a pergunta pede para escolher duas opções em vez de uma só. Então ele quer saber quando é que é para escrever, quando é que não é para escrever. Então esse tipo de trabalho específico para o que ele pretende, nós podemos ajudar e fazer. Perfeito. A Françoise nos socorreu aqui e ela colocou aqui, ó, aprenda francês na KNN, idiomas 60%. Tem até um Black Friday lá, cara. Olha aí. Um momento de publicidade. Ela nos socorreu aqui também com o telefone, Mark. Que bom. Então, galera que está nos acompanhando aí, aqui pela rede social e pelo aplicativo da emissora, DDD 21 99567 5856, 99567 5856, e 995-767449, são dois telefones que estão aqui nos comentários aí para quem quiser olhar, 995-767449. Uma outra coisa interessante também que eu acho, eu na condição de um profissional de comunicação, entendo ser talvez, Mark, aquilo que está no campo do folclore, não vou nem dizer fake news, mas coisas que as pessoas inventam, às vezes sem base alguma, né? O cara fala assim, não, porque tem o inglês americano e o inglês da Inglaterra, o britânico, o inglês dos Estados Unidos é o mais bem aceito, porque o inglês britânico ele é mais fechado, ele é mais não sei o que mais e tal, mas tem essas... Existe realmente algum tipo de diferença e dominar o britânico ou dominar o americano interfere, por exemplo, na contratação desse profissional? É uma boa pergunta. Como é que é isso? Então, duas coisas que importa falar sobre esse assunto. Primeira, o inglês americano
e o inglês britânico, as diferenças entre os dois são menos do que as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Eu ia até fazer essa pergunta para você, se a gente pode associar a É esse uma- português com de certeza. Portugal e o Pode português fazer brasileiro. Pode fazer essa comparação, mas as diferenças entre os dois inglês são menores do que a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Ok? Depois, vai depender de onde é que a pessoa vai viver, onde é que a pessoa vai trabalhar. Ok? Mas, deixa-me só dizer uma coisa antes de eu dizer isto, que é, obviamente que existem mais pessoas a falar inglês americano do que existem pessoas a falar inglês britânico. Então, em termos percentuais, o inglês americano vai abrir mais portas do que o inglês britânico. Mas quem sabe inglês britânico não pode entrar nessas portas? Claro que sim, porque as diferenças não são assim tão dramáticas assim. Ok? Mas eu tenho alunos em Portugal e tenho alunos aqui no Brasil. E existe uma coisa até geográfica. Aos meus alunos em Portugal, eu ensino gramática mais britânica. Eles estão mais próximos. Porque eles estão mais da próximos. Inglaterra. Isso mesmo. Claro. Agora, não tem lógica ensinar inglês britânico para quem mora aqui no Brasil. Isso acontece. Há cursinhos, porque o curso vem formatado lá de Cambridge ou de Oxford. Perfeito. E acabam ensinando o inglês britânico aqui no Brasil. Tudo bem, a pessoa não perde por isso, a pessoa sabe inglês na mesma, a pessoa não é menos capacitada, mas não é muito necessário. Ou seja, eu acho que a pessoa ganha mais aprendendo inglês americano, aqui por questão geográfica. Sim. Ok? Talvez eu fale por via de como eu sou canadense, o meu inglês é inglês americano. Sim. Okay? Então talvez eu esteja a falar por interesse próprio. Mas a verdade é que quem está deste lado do mundo não é má ideia aprender a dizer assim, olha, eu quero aprender inglês, mas um inglês mais americano. Não é má ideia. O mundo é muito ocidental, né? Isso. O mundo é muito ocidental, sobretudo quando se trata de linguagem. Isso. Não é isso? Com certeza. Com certeza. Né? É muito ocidental. A língua acaba sendo dominante. Há uma coisa né? do inglês que também é interessante, que é isto às vezes eu peço às pessoas para dizerem comigo em voz alta. Então, todos os que estão assistindo, digam esta frase comigo em voz alta. Ok? Estão prontos? Então é assim. O inglês é fácil. Repita. O inglês é fácil. Muito bem. Okay. O inglês é fácil. E é importante as pessoas saberem isto, porque o inglês é idioma internacional precisamente porque é fácil. Porque o mundo não escolheu o português para ser idioma de conexão do mundo, porque o português, infelizmente, é lindo, português é lindo, mas é difícil. Cara, eu vou ser muito sincero para você. Eu acho que o sujeito que consegue dominar o português, ele domina qualquer desgraça mesmo. Porque É capaz de assim, tudo. eu que olho um pouquinho para o inglês e entendo, você tem uma determinada palavra no inglês que ela vai ser, na hora de você traduzir, você tem 20 palavras em português que você pode encaixar naquela única que é em inglês. O inglês ele é muito pragmático. É mais pragmático. É assim. O love, por exemplo, vamos falar uma palavra que todo mundo domina, né? Que é a palavra amor. Você não usa o love só no amor. Né? O que eu percebo no inglês é que ele não tem esses pretéritos passados nossos aqui, esses subjuntivos da vida. É passado, presente e futuro, meu irmão. Encerrou o assunto e talvez uma ou outra derivação e acabou. Né? Nós aqui não, tem o indo, tem o ando, tem o não sei o quê. Eu costumo dar o exemplo lá na China. Tem duas cidades que são muito próximas. Você pode pegar um ferry ou hoje em dia tem uma ponte que liga as duas cidades. De um lado você tem Macau, do outro lado tem Hong Kong. Macau, durante 500 anos, foi portuguesa. E Hong Kong era dos ingleses. Okay? Hong Kong, os ingleses devolveram à China em 97. Macau foi devolvida à China em 99. Então, hoje em dia, são territórios chineses, etc.
Mas os portugueses A língua ficou, né? tiveram durante 500 anos, os portugueses estiveram durante 500 anos em Macau tentando ensinar o português. Mas pelejaram muito, muito. E do outro lado, os ingleses, mesma coisa. Resultado, hoje em dia, você vai a Hong Kong, todo mundo fala inglês. Sim. Você vai a Macau, Ninguém fala. adivinha qual é o idioma que ninguém fala em Macau? É o português. Ninguém fala, só os nomes das ruas é que são portugueses. Porquê? Porque o português é difícil. E é um idioma fantástico. Não é? O Fernando Pessoa falava, a minha pátria é a língua portuguesa, o português é lindo, mas é um idioma O difícil. meu pai era meio reformador, né, cara? Papai era um cara muito simples, estudou pouco, mas, pô, escreveu poesias, tem livros escritos, etc. É um sujeito meio autodidata. E ele ficava muito zangado com existe ser escrito com X. Todas as poesias dele, que ele escreveu, o existe é com Z. Muito engraçado. E ele falava, muito engraçado. não vai adiantar chegar aqui catedrático, professor, que for, que não vai me convencer. Existe é com Z, vocês estão de sacanagem comigo? Ele escrevia casa com Z, ele sabia que era com S. E ele falava assim, não existe esse negócio, rapaz. Né? Por exemplo, ele falava assim, o cara que inventou o português estava bêbado, porque inventou essa parada de trema para quê? Tinha que ter uma letra específica para aguenta, para 50, para... Ele sempre falava isso, tem que ter... Quanta trema! Inclusive até caiu dentro do curso de trema, né? Aí eu lembro que a época, hoje o papai já faleceu, mas a época que teve a reforma do português e caiu o trema, ele falou, eu tô que tempo dizendo, rapaz, que tinha que tirar esse negócio para... Foi preciso um académico ver. Mas assim, eu entendia muito sentido no que ele falava, porque quando eu era. Eu acho que eu me tornei jornalista muito por conta do domínio do português. E eu acho que eu fiz algum curso intensivo lá na barriga da minha mãe, porque matemática tem uma dificuldade muito grande. Mas o português, qualquer prova de concurso que eu vou fazer, português eu olho assim e falo, essa aqui tá mais bonita, vou riscar ela. Pô, cara, eu não erro, eu gabarito sempre e tal. E sempre foi assim, em português eu olhava assim, cara, eu acho que é essa. E acertava, né? Mas por quê, Flávio? Não sei, essa aqui tá mais bem redigida, uma coisa de olhar, de percepção, não domino gramática, mas erro muito pouco. Boa. Aquelas questões conceituais, desinência verbal, não sei o que, ppp, não me manda explicar isso para você, mas eu conheço, domino. Né? E aí, cara, assim, eu ficava olhando certas coisas quando eu tive muita dificuldade, por exemplo, de aceitar quando eu estava lá na primeira série, na segunda série, também essas coisas do por que casa, né? A parada do ser cedilha, por exemplo. Eu cheguei caça. Certo. Caça é com 2 S, irmão. Né? Caça é com 2 S. Não, é com C. Mano, porque o C passou pra cá, trocou de roupinha, professora lá do primário. Trocou de roupinha, professor. Eu tô falando sá, cara, tá de brincadeira e tal. Então, e aí quando eu fui estudar minimamente o inglês, eu descobri que não tem essa parafernália do inglês. Certeza. É uma palavra única só, e de acordo com o contexto você vai entender. E mesmo o espanhol é muito parecido com o português. Nós sabemos, é muito próximo. Mas o espanhol é muito mais fácil que o português. Mais simples, né? É interessante porque as vogais, por exemplo, em espanhol, têm sempre o mesmo som. Isso não acontece no português. O pode ter um som assim. Exatamente. Ou seja, aquilo que você falou aí é muito acertado, que é, se você sabe falar português, você vai aprender a falar inglês. Porque às vezes há aquela coisa, a pessoa tem aquela vontade, será que eu vou conseguir? Tire isso da cabeça, você vai conseguir. Há dois medos das pessoas que eu acho engraçado. O primeiro é, será que eu vou conseguir? É matemático, você vai conseguir. É uma questão de, se você dedicar o tempo, você vai ter o resultado. É uma questão até agrícola. Claro. Você semeia, você colhe. Sim. A segunda coisa que a pessoa diz é, será que eu vou entrar e depois vou me arrepender? E essa me mata, porque eu pergunto assim, você vai se arrepender de quê? Sim. Você vai estar em casa, eu agora sei fazer frases em inglês.
o que me havia de acontecer. Eu não estava nada à espera. Estou arrependido de agora saber fazer frases em inglês. Não tem como se arrepender de uma coisa, de um projeto destes. Então, você teve esse pensamento, você pensou, olha, acho que vou tentar. Você não só vai tentar, você vai conseguir. E é daqueles projetos que é impossível você se arrepender. Você só tem mesmo é que fazer. Perfeito. Bom, galera, para você que está chegando agora, já indo para o finalzinho aqui da nossa conversa, tenho aqui hoje como convidado Mark Pereira. Ele é diretor da Escola de Idiomas KNN em Tanguá, localizada lá na rua Augusto Rocha, número 67, lá no centro do município, e na subidinha do morro da Igreja Nossa Senhora do Amparo, ali, que inclusive é a padroeira de Tanguá. Um prazer grande recebê-lo aqui, já caminhando para o final da nossa conversa, um papo extremamente enriquecedor. Eu hoje saio daqui seguramente muito mais inteligente do que cheguei, depois dessa conversa aqui com o Mark, né? Tem aqui um áudio do meu amigo Cadinho, que é nosso ouvinte aqui. Vamos ouvir Cadinho. Hoje tem aniversário aí, né, Cadinho? Certamente é isso que você vai falar pra gente. Diz aí, Cadinho. O programa está ficando famoso, entrevistando português. Bom, parabéns. Quem perde, quem é rei, nunca perde a majestade. Tá bom, amigo? Obrigado para você. Um abraço no entrevistado português. Cadinho. Bom, boa tarde. Ué, eu não ganhei o meu? Cadê o meu? O meu ainda não chegou aqui, tá bom? É verdade, um cara. Abraço. Tá? Uma boa tarde, a hora que você puder, você sabe, tá bom? Obrigado. Abraço, Cadinho. O seu presente também está guardado comigo, Cadinho, que eu não consegui passar aí. Os ganhadores foram Dona Regina Knozel, a cestinha dela continua lá no meu carro, e a Adriana Viegas e Cadinho, que foram os vencedores do presente aí do dia que Bonifácio veio aqui falar de saúde do homem e nos trouxe aí esses presentes aí para os nossos ouvintes. Um abraço aí, Cadinho. Mark, meu irmão, foi um prazer, cara. Assim, a conversa é tão boa que se bobear a gente fica aqui até de noite, meu irmão. A gente tem que ir embora, você tem compromisso, eu também tenho. Foi um prazer enorme te receber aqui, cara. Trocar essa ideia, aprender bastante sobre muita coisa hoje aqui, desde geopolítica, as questões aí territoriais, os laços portugueses com o Brasil, etc. e tal. E obrigado, irmão, por essa tarde. Para mim é uma honra. Obrigado por ter aberto aqui as portas aqui do seu espaço. E cumprimentar todo mundo, aqueles que estiveram connosco, aqueles que ainda vão assistir isto depois. Um vasto auditório que vai para lugares que só estes meios conseguem chegar e com qualidade. E Flávio, mais uma vez, o seu trabalho vale a pena e quero parabenizar você pelo seu trabalho e muito obrigado por receber este humilde português aqui no vosso espaço. Mais um exemplo de como o brasileiro recebe bem os portugueses que moram aqui. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço e assim, bem-vindo sempre. Foi um prazer tê-lo aí meu grupo aí de pessoas amigas aí, cara. E muito sucesso lá na KNN, muito sucesso aí na sua carreira, né? Abraço grande, obrigado a galera que nos acompanhou. O programa ele fica disponível aqui no Facebook, estará disponível também no meu canal no YouTube. Se você quiser baixar para fazer qualquer tipo de recorte, usar como promocional do seu trabalho, da escola, fica à vontade, tá bom, meu irmão? Isso aqui é de domínio público, entendeu? Se quiser baixar, fazer algum tipo de recorte, edição para fazer algum tipo de promoção lá do seu trabalho, fica à vontade, a gente está aqui exatamente para isso, para contribuir, para colaborar. E, cara, bem-vindo sempre. Muito obrigado. No inglês, welcome, não é isso? Yes. It was a real pleasure. Thank you so much. Valeu, gente. Um abraço. Olha, amanhã feriado eu não estou aqui, pessoal. Amanhã é dia de descanso. Amanhã não estou aqui. Quarta-feira, dia da consciência negra. Mas domingo não, cara. Domingo também não estou aqui, não. Mas na quinta-feira estarei de volta recebendo
o meu queridíssimo amigo, pastor Carlos Magno, vice-prefeito eleito de Rio Bonito, na chapa do Marcos Abraão. O vice-prefeito eleito, Carlos Magno, vai assumir a Secretaria de Assistência Social e é o nosso convidado na quinta-feira. É um prazer recebê-lo aqui. Você que estiver curioso, querendo conhecer o pastor Carlos Magno, projetos dele, como é que ele está passando por essa experiência. É um estreante na política e já conseguiu vencer na primeira vez que participou, né? Vamos conversar com ele, trocar uma ideia, conhecê-lo melhor. Já esteve aqui no nosso programa na condição de pastor, etc., né? Tem uma formação em psicologia, um trabalho que já desenvolve com pessoas com dependência química. Então vale a pena conversar com o pastor Carlos Magno, vice-prefeito eleito de Rio Bonito. Muito obrigado a todos, boa tarde, que Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um de vocês. Muito obrigado ao Mark Pereira, nosso convidado hoje aqui, ele que comanda a Escola de Idiomas KNN em Tanguá. Beleza, gente? Um abraço, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho. Valeu, Françoise, um beijo no seu coração também. Saúde e sucesso para você. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, gente. Não doeu nada. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Vou pro Rio Grande do Sul. Fique ligado, sintonize e venha ver Minha aluna está como lá. Flávio Azevedo. Vai O online importante ou é você. A minha aluna é de exercício, ela senta sangue lá. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver como Flávio Azevedo. O importante é Mas temos você. todo o número de alunos online. O importante é Tem você. crescido, mas não tem isso mais. Notícia e informação é com Flávio Mas eu Azevedo. tenho alunos, esta aluna, por exemplo, Entrevista e ela é juíza utilidade é o lá nosso em segredo. E Fique ligado, ela era minha aluna sintonize e venha antes, ver né? como Flávio Agora é aluna Azevedo. de KNN. O importante é você. Já conhecia seu trabalho. Então tem vários alunos particulares, sua esposa, minha esposa. Tem vários alunos no Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. muito elevada. Quando a pessoa entra Fique e ligado, fica com a sintonize e aluna, venha ver raramente